tinha 11, 12 anos, de 10 aos 12 anos foi esse terror. E eu tinha muito pânico. Eu tinha pânico por mim e tinha pânico pela minha irmã. Por quê? Porque o medo era tão intenso, que várias vezes nós acordávamos à noite e eu, por ser o menino da casa, e eu ter que ficar na ponta, eu realmente não tinha nem estrutura psicológica para isso. Mas era um medo terrível. As meninas, era o assunto, quando nós chegávamos na escola no outro dia, era o assunto da escola. Quando nós saímos para jogar bola, era o assunto para jogar bola. Não existia outro assunto no bairro que não fosse o corta-bunda. Eu nunca matei, nunca roubei, mas entre 1985 a 87 eu cortei mais de 70 mulheres. Zé Walter, Coxo do Palmeira, Redondeza ali, era minhas áreas. Isso aconteceu, o ataque aconteceu por volta de 4h45 da manhã. E mudou toda a sociedade do bairro, mudou toda a cultura do bairro, do acordar ao dormir. Dormindo na sala, aí eu vi aquele clarão da lua, dando uma resta na sala. Aí eu olhei assim e vi que a porta da sala estava aberta. Aí eu falei assim, poxa, que vida, a porta da sala aberta. Aí eu fiquei dentro da rede, me deu logo um pânico, um medo, porque eu sabia que não era gente assim de dentro de casa. Aí eu estava toda enrolada, aí eu senti foi a pessoa puxando nas pontas do meu lençol, assim, bem devagarinho. Aí eu me cobri mais, fiquei mais coberta. Aí a pessoa puxou com mais força. Eu acho que o tarado queria saber, acho que onde é que estava a nádega, ou onde é que estava a cabeça. Não sei o que é que ele queria. Ele queria saber qual lado estava para fazer o ataque. Bem, eles só atacavam mulheres, seja criança ou velhinhas, mas tinha que ser mulheres. Seus ataques eram muito violentos. Teve mulheres que pegou de 200 pontos. Ele uma vez atacou um bebê, uma nenenzinha, e o corte foi tão violento que uniu o ânus à vagina da criança. Aí eu gritei, papai, tem um ladrão dentro de casa. Quando eu gritei, aí eu senti, foi um supapo. Não senti que ele tinha me cortado. Senti um supapo que ele me jogou no chão. Até descobrir quem era o corta-bunda, todo mundo era suspeito, né? Até descobrir mesmo quem era, todo mundo era suspeito, né? Porque, né,
Como é que vai saber quem é se ninguém sabe quem é, né? Ninguém sabe quem é, todo mundo é suspeito, né? Eu não sei se o maníaco se atalentou, não sei o que foi que ele fez. Ele foi lá no quarto, deixou as mãos dele tudo sujas de sangue nas paredes. E o meu pai ficou muito nervoso, sem saber o que fazer para pedir socorro, que onde a gente morava não tinha casa perto, só a casa da gente, tudo longe, uns 300 metros, casa longe, não tinha como pedir socorro a ninguém. E aí meu pai me levantou do chão, com assim, o chão lavado de sangue, com um lençol, porque cortou de meio a meio, o lençol ficou partido. A gente era criança, eu tinha um cabelo grande, ele cortava muitas mulheres, então minha mãe cortou meu cabelo. E a gente, dentro de casa, era pior que uma prisão, porque tudo era, não tinha a tecnologia de hoje, que tem hoje, né? Nem policial e nem sistemas de alarme, de segurança doméstica. Então a gente usava muito panelas nas portas. Tudo que se podia usar de metal se usava nas portas da nossa casa. E muitas vezes ele entrava dentro desse quintal, e quando entrava dentro desse quintal se escondia, e quando dava cedo da noite que as pessoas chegavam em casa, abriam a porta, aí ele entrava e ficava escondido. Mas imediatamente a rua toda sabia. Qualquer resquício também de pessoa passando, já começava a se dizer: corta a bunda, cortou na 46, cortou lá na Avenida G, cortou na Avenida B. Imediatamente a população toda ia. Aí aqui a gente veio para o Flatinho da Parangaba e ali foi feito a mini cirurgia, né, que pegou uns 55 pontos. E depois que a gente saiu do hospital, eu vim para cá, para casa da minha madrasta. Eu não voltei mais lá para casa. Meu pai foi fazer o procedimento, foi levar o lençol para a delegacia do Distrito Industrial para poder fazer o boletim de ocorrência. Mas o delegado disse que não podia fazer um boletim de ocorrência de um lençol. Só podia fazer o boletim de ocorrência se levasse a pessoa. Ninguém conseguia me pegar, a polícia... Diziam que a polícia fazia polícia de besta, que eu tinha um pacto com o cão, do jeito que eu aparecia, desaparecia. Ele era uma pessoa inteligente. Esses sociopatas, ele tem esse perfil, são pessoas que têm inteligência para fazer uma estratégia, para bolar os seus ataques e para fazer a sua rota de fuga e os seus rituais. Eu fiz muito estrago. Cada bunda. Fiz muito estrago. As crianças às vezes iam para a escola, algumas meninas iam para a escola e elas levavam travesseiro às vezes para colocar no bumbum. De madrugada ninguém dormia, né? Só cochilava. Então, de madrugada a gente acordou com um balançado muito grande no nosso portão. Então, aí todo mundo assustado. Quando meu pai correu e meu pai gritou, né? O que é isso? Aí todo mundo saiu. E a primeira imagem que eu tenho é de uma moça de volta de 18 anos, com um vestido escuro, chorando, né? Traumatizada, né? Com essa parte de baixo toda molhada do vestido. Então, quando a gente se aproximou, com muita cautela, meu pai, e quando abriu o portão que pegou nela, não conseguia falar, ela tremendo, meu pai levantou o vestido dela, aí ela virou de costas, aí a gente viu as navalhadas, né, do corta-bunda. Tanto é que se nós passássemos perto de algum colega ou colega da escola e pelo menos
dessemos uma tapinha no bumbum, alguma coisa, algumas ficavam em pânico. Tinha mulher que ia dormir e vestia 3, 4 calça jeans, sabe? Era uma coisa horrível. Os homens passavam, era mal na época, viu? A minha mãe, para que você tenha uma ideia, nós dormíamos todos no mesmo quarto, elas dormiam com um lençol, por dentro da calcinha, minha irmã, por dentro da calcinha dormia com um lençol, a minha mãe também, e eu dormia na ponta, era eu, minha mãe e minha irmã, numa cama só de casal, e eu dormia na ponta. Pra namorar, como é que o cara vai namorar com a mulher com 4 calças jeans, macho? Mas ele foi assassinado no presídio, segundo os registros dos jornais, e a partir daí os ataques acabaram. Entretanto, hoje ainda tem pessoas lá no bairro do Zé Walter que acreditam que ele esteja vivo, que tem medo, que ainda vivem traumas, que ainda não consegue conciliar bem o sono, que protege as mulheres da casa com medo do bandido voltar, do criminoso reaparecer. Até que um dia uma mulher disse que tinha me reconhecido na rua. Francisco Evandro corta a ponta. Era tudo que a polícia queria. 20 dias depois assassinaram o cara lá no Olavo Oliveira. Com meus 18 anos para 19 anos, na década de 80, eu estava dentro do presídio Olavo Oliveira, em Fortaleza, e a chegada dele dentro do presídio no dia foi algo assim que me marcou. Foi muito forte. Ele foi recebido pela uma fila de hierarquias do presídio, que o recepcionaram envolvendo ele, enrolando ele todinho em papel higiênico, né? Ataviado como uma noiva. E ali foi só, a partir daquele momento, era bufetadas, era tapa na cara, era chute na bunda. Teve até gente também que pegou fama sem ter nada a ver. Como um rapaz que juntava reciclagem dentro do Zé Walter, que andava muito dentro do Zé Walter. Aí teve certas ocasiões que aconteceu o delito, né? E ele foi visto nas imediações juntando reciclagem. Ele até foi confundido com o tal do Topo Digio, né? Teve agora esse outro que eu conheci também, um amigo meu, o Donald, que não tinha nada a ver, aquela história, papagaio com mimi, né? E o periquito leva fama, né? E dentro do presídio a justiça não tem mais poder de defender, a polícia não tem, ali é com os presos e com a lei da própria cadeia. E diziam pessoas que depois conheciam ele fisicamente, porque ele também morava lá, era filho do bairro, que ele muitas vezes, quando se lotava, ficava com 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, ele estava no meio. E também começava a se espalhar. Ele está aqui no nosso meio. E ele foi muito massacrado ali dentro, e foi um tempo que eu vi muita violência nesse período de muita inflamação. Embora ele foi mandado depois para outra área, no presídio tinha 24 ruas de A a Z, ele foi levado para uma região do presídio chamada enfermaria, onde fica os excluídos do presídio. E nesse período que ele foi, mesmo assim, lá os próprios internos, os rejeitados, ainda abusavam por ordem dos que viviam dentro da cadeia. Por sinal, eu na época eu estava aqui, soube das aberrações que fizeram com ele lá, né? Por sinal, disseram que introduziram um cabo de vassoura no ânus dele que saiu da boca, certo? Judiaram muito com ele antes de matar, né? E por muito tempo ele se viu de mulherzinha no presídio. Como diz o ditado, ele sofreu o pão que o diabo amassou. Ele foi muito humilhado e foi terrível o fim dele e o preço que ele pagou pelos seus atos aqui fora. E se diziam, tinham duas teorias. Uma teoria de que ele tinha um pacto com Satanás, que ele ficava invisível, entrava na casa, e a outra que ele entrava à tarde. Nós se reuníamos à noite, né? Um grupo de cidadãos, grupo de homens, pessoas do bairro, né? Homens casados, pessoas cidadãos de bem, né? Se reunia à noite em defesa das famílias, né, pai? Que nós formamos assim, tinha um grupo da primeira, um grupo da segunda, toda etapa tinha um grupo de pessoas que trocavam horário, turnos, andavam na noite, certo? Para ver se dava um flagrante, mas nunca foi dado esse flagrante, né, que a gente procurava dar, né?
Eram colocadas panelas, eram colocadas outras estruturas para se ver se tinha um barulho dentro de casa, se alguém passava. Mas além disso, existiam em algumas ruas, na rua da minha casa, Rua 41, revezamento de pessoas que ficavam vigiando desde o de manhã até a noite. Juntava gente, época que faltava luz, aí se juntava gente com lanterna, com tocha, sabe? Então juntava muita gente, juntava a macharada todinha a fim de pegar. Quando chegavam em casa, procuravam chegar no mesmo horário e todas iam em cada compartimento da casa, todas juntas, para poder fazer alguma modificação. E muitas pessoas perderam o emprego, com medo. Algumas não dormiam direito, existia esse pânico, e além disso, algumas ficavam protegendo as suas casas diante disso, principalmente por causa do mito, do pacto com Satanás, e de que ele se escondia, começava a se esconder cedo. Porque a lenda urbana ela nasce assim, né? Ela pega um fato e aí as pessoas amedrontadas aumentam, inventam um monte de coisa, né? Disseram que ele tem pacto com o demônio, que ele tinha chifre, tinha rabo, que aparecia em 2 locais ao mesmo tempo, coisas do tipo, para fazer, né, toda a constituição da lenda urbana. Assim, tinha as armadilhas que as pessoas botavam nas portas, né? Empendurava caçarola, panela, nos ferrolhos, na janela, né? Aquela história, botava choque nas portas, né? Tinha gente que ligava 220 nas fechaduras, né? Tá entendendo? Botava onde é o positivo, né? Ele botava o fio na fechadura, por sinal o dono da casa se levantava de madrugada para desligar, né? Com o filho não ter, né, se acidentar, era muita coisa. Gente botou arame farpado com choque. Era um terror, no Zé Walter a gente só vivia apreensivo, era uma coisa medonha, ninguém vivia não, a gente, sabe, era uma tensão 24 horas, porque do nada o cara aparecia, cortava e ninguém via. Pra mim era fácil, o medo deles ajudava. Eu gostava de sair no jornal, tava saindo quase todo dia do jornal, televisão, o povo ficava com medo. A polícia não estava preparada para lidar com um cara esperto como eu, não. Foram 2 anos de ataque. A polícia não tinha preparo para acompanhar o procedimento, traçar o perfil do criminoso e assim cercá-lo. A polícia, na verdade, a polícia não conseguiu pegar. Ele foi pego, reconhecido na rua por uma vítima e aí então chamaram a polícia e assim ele foi pego. Deu um fracasso total para a ação policial. A polícia estava preocupada em dar satisfação à sociedade, aos políticos, à imprensa. Diferente da polícia hoje, né? Para a polícia de antes, não tinha como, a polícia não tinha recurso para poder lidar com esse tipo de coisa. Hoje, com toda certeza, tem várias categorias dentro da polícia militar e a civil também, o setor investigativo, que com certeza poderia sanar esse caso muito mais rápido, mas é por isso que demorou todo esse tempo e a população empolvorosa, foi noticiários de cadeia nacional. Prenderam aí uns caras, tudo inocente. Eles são governo paralelo, é um governo paralelo, é uma lei às margens da lei, é uma lei que não é assumida, mas existe um código, é uma lei. Na cadeia é do mesmo jeito. Na cadeia é do mesmo jeito. Na cadeia é do mesmo jeito. Presidiário, matador de crianças, estropador, tem lei. É o cabo de vassoura, é quebrado os testículos, não mata de uma hora para outra. Tive que tomar medicamentos de diazepam para conseguir dormir, eu não conseguia. Eu passava noite e dia gritando, vendo aquela cena, e é porque eu nem vi o tarado, mas vendo aquela cena, noite e dia que passava na minha cabeça, só o acontecimento. E ali foi muito terrível para mim, porque eu não consegui mais estudar, perdi o ano de colégio. Eu conheço uma pessoa que dizia que ele morou vizinho a ele. E se dizia que quando acontecia alguma coisa dessa, ele passava de 2 dias, 3 dias em cima da casa dele. Mas era um pânico terrível. Você acredita nisso? Eu sou o corta-bunda, eu sou a lenda e essa foi a minha história. Mas ela não acaba aqui.